numa região autónoma, com órgãos de governo próprio, também é importante que os madeirenses e os porto-santenses reflitam nas políticas de direita que estão a ser implementadas aqui na região autónoma da Madeira. E as palavras do Presidente do Governo Regional e do PSD na Madeira não convencem ninguém. Não vale a pena ele estar a bater com a mão no peito, a dizer que tem pena dos trabalhadores, a dizer que tem pena das pessoas que sofrem, porque quando o Partido Socialista apresentou as propostas na Assembleia da Madeira, no orçamento, para não cortar nos salários dos funcionários públicos, para ajudar as famílias em dificuldades, para ajudar os idosos, as instruções que o Dr. Alberto Jardim deu à Assembleia e à sua maioria para votarem contra e para ratificarem todas essas medidas de austeridade que estão a ser impostas a todas as pessoas, quer no país, quer na Europa e também na região autónoma da Madeira. Portanto, há aqui responsabilidades diretas de governação que o Dr. Alberto Jardim, o Presidente do PSD, não se pode desresponsabilizar. Por isso, não vale a pena ele estar a dizer que está contra um conjunto de medidas de austeridade que estão a prejudicar seriamente a economia real, que estão a prejudicar os trabalhadores, estão a prejudicar as famílias e estão a suprimir um conjunto de direitos sociais e laborais que nós tanto lutamos para os adquirir e, simultaneamente, dar instruções na Assembleia Legislativa Regional para não aprovarem as propostas que o Partido Socialista apresentou de maneira a contrariar essas medidas de austeridade e ajudar a economia real e ajudar as pessoas que estão em fortes dificuldades. E há uma outra questão também que eu gostaria de deixar aqui para que as pessoas compreendam que aquilo que está a ser dito pelos dirigentes do PSD Madeira, mais concretamente pelo próprio Presidente do PSD e Presidente do Governo Regional, são declarações falsas. Se eles estão a ser falsos para a própria população da Madeira e do Porto Santo. Por uma razão muito simples. Eles dizem que estão preocupados com as pessoas que sofrem, estão preocupados com estas medidas de austeridade, mas ao mesmo tempo mantêm uma lei exclusiva para a região autónoma da Madeira, que não se aplica em mais nenhuma outra parte do território, que possibilita ao Sr. Presidente do Governo Regional e do PSD terem a possibilidade de acumular o seu ordenado com a reforma. E a ele e a tantos outros. Ora, trata-se de atitudes imorais, não é aceitável que venham com este discurso de compaixão para com as pessoas, quando na hora da verdade eles não tomam as medidas adequadas para ajudar os madeirenses e os porto-santenses e também para ajudar a economia real. Ou seja, em síntese, o que se pode dizer é que o orçamento da região autónoma da Madeira não está, de facto, ao serviço dos que mais precisam, não está ao serviço da economia real, não está ao serviço de um desenvolvimento sustentado e sustentável para a região autónoma da Madeira, mas sim ao serviço dos patos bravos da construção civil, está ao serviço dos mesmos de sempre ao longo destes quase 40 anos. E isto é uma atitude inadmissível que merece a nossa reprovação total. E quando eu vos disse no início que defendo isto para a Madeira, mas em coerência também defendo para todo o país. A austeridade, sim, mas para os responsáveis que criaram a própria crise. A austeridade para o despesismo, a austeridade para o esbanjamento de recursos financeiros, a austeridade para os desperdícios, a austeridade para um conjunto de políticas que não vêm a bem do desenvolvimento regional, como por exemplo as obras megalómanas que só servem para satisfazer os apetites dos patos bravos e não para satisfazer os interesses da economia real e da população da Madeira e do Porto Santo que sofre neste momento. Há um deputado do PS Madeira que também acumula vencimento com reforma, se incomoda? Essa situação acontece porque a maioria do PSD, porque o líder do PSD na Madeira querem ter uma lei exclusiva para a região. Ora, se a lei aplica-se na região, é para todos os cidadãos. E o que nós defendemos, e certamente a pessoa que está a se referir também defende, e estou certo que defende, é que se acabe com essa lei que dá mordomias a estes detentores de cargos públicos poderem acumular a sua reforma com o ordenado, quando se está a pedir
altos sacrifícios às famílias e aos trabalhadores da função pública. E ao mesmo tempo, quando se vê o próprio líder do PSD dizer que tem compaixão com o sofrimento das pessoas, mas ao mesmo tempo não aprova as propostas que o Partido Socialista colocou na Assembleia Legislativa Regional para colocar o orçamento ao serviço dos madeirenses. A questão se incomoda alguém no grupo A mim incomoda-me a lei, incomoda-me uma lei que é exclusiva para a região autónoma da Madeira, que dá privilégios a estes detentores de cargos públicos poderem acumular a reforma e o ordenado. Incomoda-me esta lei e incomoda todos os madeirenses. E o apelo que eu faço à população da Madeira e do Porto Santo é que se revolte de facto contra este tipo de políticas, de atitudes que estão a saquear de facto o orçamento em detrimento do desenvolvimento sustentado da região, em detrimento das questões mais importantes para a sociedade da região.